Olá, eu sou o professor Sérgio Morcelli e hoje eu quero mostrar para vocês como pode ser simples ajudar os alunos com resolução de problemas que envolvam frações. Para que o vídeo seja bastante prático, eu já trouxe exercícios aqui, nós vamos ler eles juntos e resolver eles juntos. Basicamente, para resolver problemas com frações de forma facilitada, a gente vai recorrer a um recurso visual. Quando a gente estiver resolvendo os problemas, vai ficar fácil de entender e de compreender o que seja esse recurso visual. Mas, basicamente, quando os alunos veem as quantidades, quando eles veem as frações, o raciocínio necessário para se resolver um problema com frações, ele se torna muito mais acessível. Tá? Quer dizer que esse é mesmo um método facilitado de resolver problemas com frações. Então vamos juntos. Vamos ler e resolver o primeiro problema. Um tanque de gasolina, diz o enunciado, está 1/3 cheio. Após colocarmos 12 litros, ele fica meio cheio. Quantos litros cabem nesse tanque de combustível? Bem, primeiro a gente entendeu o que o enunciado está pedindo. Por ler, a gente viu que a gente precisa responder quantos litros cabem num tanque e esse tanque já possui 1/3 de combustível. Bem, o que a gente vai fazer aqui é recorrer a um recurso visual, que é desenhar esse tanque. Tá? Para padronizar, usar o mesmo tipo de recurso visual para todas as questões, a gente pode modelar ou desenhar esse tanque como uma barra. Então vejam, vamos desenhar uma barra aqui que represente esse tanque de combustível. Veja que a minha barra não está muito reta, tá? Não há necessidade de ser preciso no desenho. É simplesmente uma barra para nos ajudar a enxergar o que está acontecendo. Tudo bem? Muito bem. Aqui está o nosso tanque desenhado dessa forma, representado como uma barra. O enunciado nos diz que esse tanque está 1/3 cheio. O que a gente vai fazer muito bem, dividir o tanque em 3 partes, porque o enunciado nos sugeriu isso. Se o tanque ele já possui 1/3 cheio, quer dizer que essa parte aqui está preenchida com combustível. Muito bem. O enunciado ele nos diz logo em seguida que após colocarmos 12 litros, ele fica meio cheio. Então vamos olhar para o tanque que a gente desenhou, para a nossa modelagem. Esse tanque, se a gente dividir ele no meio assim, ele vai ter 2 partes agora, ok? Acontece o seguinte, ele já estava preenchido até aqui. Quando a gente colocou mais 12 litros, que é preencher justamente essa parte aqui do nosso desenho, que representa o tanque, ele fica o quê? Ele fica meio cheio. Então a gente descobre que essa parte é o quê? É 12 litros. Então, isso daqui é 12 litros. Assim como, por uma questão de simetria visual, questão aferível, a gente descobre, a gente vê que essa outra parte também é 12 litros. Ora, se essas 2 partes aqui são 12 litros e essas 2 partes correspondem a justamente 1/3, a gente descobre que 1/3 do tanque equivale a 24 litros. Ora, agora resolver o problema se tornou muito simples. Por quê? Porque se 1/3 equivale a 24 litros, então quer dizer que a capacidade desse tanque é de 24 litros vezes 3. Então, a gente descobre assim que esse tanque, por efetuar essa multiplicação, ele possui uma capacidade de 72 litros. Então a gente resolve o problema de uma forma visual, sem necessidade, a princípio, de equacionamento, o que facilita muito a vida, principalmente daqueles alunos que estão aprendendo, tendo o primeiro contato com frações, com resolução de problemas com frações, que ainda não entraram na álgebra e que possuem dificuldade em compreender problemas com frações, ok? Então, vamos para mais um exemplo. Segundo exemplo. Vamos ler o problema juntos. André tem 2/3 da quantidade de carrinhos de Bruno. Bruno tem 3/4 a de Celso. Se Celso tem 80 carrinhos, quantos tem André e Bruno? Então, olha, a gente vê que aparecem aqui 3 pessoas e que a quantidade de carrinhos que eles possuem se relaciona a partir de frações. Então, esse equacionamento não seria simples para todos os alunos. Como a gente resolve? Bem, é um problema com frações, vamos recorrer ao recurso visual. Então, o que nós faremos? Vamos desenhar, vamos modelar a quantidade de carrinhos como barras, que é o padrão que a gente estabeleceu.
Então, vamos aqui. Primeira relação, né? André e Bruno, que é o que o enunciado nos diz primeiro. André tem 2/3 da quantidade de carrinhos de Bruno. Bem, então Bruno tem uma quantidade de carrinhos que eu não sei quantas são, mas eu represento como uma barra. E o André? O André tem 2/3 da de Bruno. Então vejam, se eu pegar de Bruno e dividir assim, em 3 partes, eu descubro que André tem o quê? Ele tem uma quantidade que, para mim, é desconhecida, mas que é 2/3 da de Bruno. Tudo bem? Então, Bruno tem 3/3, por assim dizer. E André tem 2/3 da quantidade de Bruno. Perfeito? Primeira modelagem já fizemos. Agora vamos continuar lendo o enunciado. Bruno tem 3/4 a de Celso. Então aqui está Celso. E vejam como as coisas se encaixam. O Bruno ele tem 3/4 a de Celso. Então o Celso ele tem o quê? Ele tem uma quantidade tal que a quantidade de Bruno é justamente 3/4 a de Celso, ok? Então Celso, por assim dizer, tem aqui uma quantidade dividida em 4, Bruno uma quantidade dividida em 3 e André uma quantidade dividida em 2. Muito bem. Agora diz o enunciado que Celso tem o quê? Tem 80 carrinhos. Então esse total aqui do Celso é 80 carrinhos. E a pergunta é, quantos tem André e Bruno? Bem, se a quantidade de Celso é 80, e essa quantidade está dividida em 4 partes, a gente sabe que cada parte, imediatamente, é 20. Porque nós temos 80 carrinhos divididos aqui em 4 partes. Então, se Celso tem 80 e Bruno tem 3/4 a de Celso, ele vai ter o quê? Ele vai ter 3 vezes 20, que será 60. E André tem 2/3 a de Bruno, ele terá 40. Logo, para responder a questão, quantos carrinhos tem André e Bruno? André e Bruno juntos têm 100 carrinhos. Ok? Então, a gente pode sempre recorrer a esse recurso visual. Ele torna a resolução de problemas com frações mais rápida, muitas vezes, e também muitas vezes é um recurso que facilita a resolução desse tipo de problema. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, por favor, deixe um like, se inscreva no canal. Você também pode deixar um comentário com suas impressões, se você quiser fazer algum acréscimo ao que foi dito aqui, ok? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.